Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. E a pergunta do vídeo de hoje é: o Santander vai sair da Bolsa de Valores aqui do Brasil? Vai abandonar a B3? Vamos falar um pouco sobre isso baseado em uma série de informações, mas está sendo bastante especulado essa questão. Antes de mais nada, é importante saber quem manda no Banco Santander aqui no Brasil. A gente observar aqui nesse slide da estrutura acionária divulgada pelo próprio RI do Santander, a gente vai perceber que 99,1% das ações do Santander são de propriedade do Santander da Espanha, tá? E apenas 9,87% de free float, ou seja, estão disponíveis para nós, meros mortais aqui. O restante, né, é todo do Banco Santander lá, do controlador, do espanhol. Meio que já respondendo a pergunta introdutória sobre se o Santander sai ou não da Bolsa de Valores, só por essa pincelada inicial aqui, a gente já percebe que na prática, isso significa que o Santander espanhol, que é de fato o grande controlador, ele pode a qualquer momento desembolsar a grana necessária para fechar o capital aberto do Santander Brasil, né? Isso quer dizer o quê? Deslistá-lo da B3, da nossa Bolsa de Valores. Um detalhe importante: desses 9,87%, olha só, apenas 34,9%, repito, destes 9, que são as ações que estão em free float aqui, apenas 34,9% corresponde aos investidores locais aqui, os brasileiros na B3, eu, você, né? O restante é de investidor estrangeiro, que vem lá de fora e investe aqui na B3, ou seja, uma pequenina minoria das ações é do público brasileiro de fato. Poderia sim ser muito vantajoso para o Santander espanhol fazer essa jogada, né, de deslistar o Santander aqui do Brasil da B3, porque o real, nossa moeda, né, se desvalorizou e muito em relação ao dólar e também ao euro. E se a gente considerar o valor patrimonial, preço sobre o valor patrimonial de hoje, na data em que eu estou gravando esse vídeo, o Santander está sendo negociado a 84% do que ele vale contabilmente, do que ele vale no papel. Então fica aí um ponto de atenção para quem pensa em investir no Santander, porque talvez os controladores lá de fora estejam observando, né, esse preço sobre o valor patrimonial abaixo de um aí, o que pode ser considerado uma barganha. Ainda mais se nós observarmos aí o que aconteceu em um histórico recente da saída do Santander, da Bolsa do México, né. O que que acontece? Os controladores da Espanha, eles verificaram aqui, ó, que o preço sobre valor patrimonial, na época da deslistagem, estava a 0,9 e o preço sobre lucro 5,5. Ou seja, né, eles tiveram essa sacada e deslistaram, compraram as ações do Banco Santander lá no México. Um detalhe que vale ser levado em consideração aqui, vale levantar essa lebre, é que o banco não estar mais listado na B3 não significa que o banco vai fechar a operação aqui no Brasil. Alguns de vocês podem estar até dando risada, eu sei, mas tem gente que entende dessa forma, que já pensa: puxa, eu vi no vídeo lá, socorro, vou fechar minha conta no Santander, eu ouvi dizer que vão sair do Brasil. Não é isso, é fechar o capital listado na Bolsa de Valores, porque é mais fácil chover canivete, convenhamos, né, do que a operação do Santander sair do Brasil. Porque banco aqui no Brasil é mina de ouro e os controladores não são bobos de largar esse osso. Se a gente olhar, observar ainda nesse slide, a gente vai perceber aqui do lado direito e considerando desde o momento do IPO do Santander aqui na B3, que foi em 2009, se a gente comparar com o índice Bovespa, ele rendeu aí 269% versus 192% do índice Bovespa. Eu vou fazer uma outra ressalva, tá? O índice Bovespa é só uma referência de um conglomerado das principais ações listadas na B3. Algumas, por exemplo, como a Petrobras, têm um peso enorme no resultado. Para falar somente de uma, né? Poderia citar algumas outras gigantes também. Então, eu sou da escola que prefere estudar a fundo as empresas individualmente e buscar as melhores oportunidades. Então, o índice, para mim, não faz muita diferença. Mas, como está no gráfico aqui, eu estou comentando para vocês. Legal mesmo é comparar as empresas com os pares do setor. Vamos ver como é que fica. Se a gente puxar aqui o indicativo de rentabilidade, considerando o reinvestimento de todos os dividendos, se a gente puxar aqui nos últimos 5 anos, a gente vai perceber que o Santander ficou atrás apenas do Bradesco, né? Tomou uma surra ali do Itaú e também do Banco do Brasil. Vamos estender um pouco mais esse período para 10 anos.
Continua perdendo só para o Bradesco, mas também ficou atrás do Banco do Brasil e do Itaú nos últimos 10 anos no quesito comparação de rentabilidade. Agora, se nós observarmos a evolução no lucro dos bancos, né, eu estou analisando aqui só os 4 bancões, né, a gente vai perceber que o Santander também ficou em terceiro ali na lista, né, com 79,69% atrás do Itaú e perdendo de lavada para o Banco do Brasil. Nesse momento, eu posso dizer que é o queridinho, né, dos bancos na bolsa brasileira. Quando a gente está falando de uma possibilidade real do banco ser deslistado da B3, é muito importante a gente avaliar também os últimos resultados, né? Pelo menos alguns pontos principais, para entender até que ponto é vantajoso ou não para o pessoal da controladoria lá espanhola tomar essa atitude. Né? Então, se a gente observar aqui esse gráfico, a gente vai perceber que o crescimento aqui está bacana, 17,6%, ou seja, os resultados estão bons. O índice de Basileia também está bem interessante, 14,3%. A média dos bancos aqui no Brasil é de 15%. E o índice Basileia, se você não sabe, significa que a cada R$ 100, por exemplo, tá um número hipotético e redondo aqui para ficar claro a explicação. A cada R$ 100 que o banco empresta, no caso aqui do Santander, ele tem R$ 14 guardado, né, para que ele possa, entre aspas, uma inadimplência, se prevenir aí com uma retaguarda. Então, quanto maior o índice de Basileia, melhor, mais efetivo e mais interessante para o banco. Então, ponto positivo aqui, o banco está com os resultados ok. Esses resultados são referentes ao quarto trimestre. Né? A gente está aguardando o que vai vir aí no primeiro trimestre de 2025. Em breve os resultados vão sair. Agora eu vou avaliar um ponto muito importante que os investidores muitas vezes olham de modo isolado, que são os dividendos, né? Payout e dividendo. Mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, porque a gente tem vídeos quase que diários aqui sobre o mundo das finanças para te ajudar a investir melhor e a se desenvolver no campo financeiro. Bora lá, analisando aqui, o dividend yield atual do Santander está aqui na casa dos 5,95, né? Em comparação aos pares do setor não é legal, a gente vai ver isso já já. A média dos últimos 5 anos é de 7,2%. Poxa, aqui, avaliando aqui os últimos 10 anos, o banco pagou todo ano, mas em um percentual bastante instável, né? A gente vê aqui que em 2015 veio 10%, 2016 menos de 0,5% e veio sambando para cima e para baixo, e de 2021 para cá, está numa média aí de 7,12% ao ano. Uma coisa que eu analiso também em todas as ações que eu penso em investir são a frequência e a velocidade no pagamento dos dividendos. Como você pode analisar aqui, o Santander ele paga a cada 3 meses, em média, né? Então 4 vezes ao ano. E o legal é que ele paga rápido também. Então anuncia em janeiro, paga em fevereiro, abril, paga em maio, julho, paga em agosto, aqui outubro, paga em novembro e assim sucessivamente. Então, nesse ponto aí, a gente pode considerar um ponto positivo na frequência e velocidade, mas no dividend yield, sinceramente, não acho interessante comparado com os pares do setor. Agora, puxando aqui os últimos 5 anos, vamos avaliar o payout, ou seja, a quantidade, o percentual do lucro do banco que ele destina ao pagamento de proventos junto aos investidores, os dividendos e os juros sobre capital próprio. Então, se a gente puxar aqui, em 2021, o payout foi bem baixo, de 20%. 2022, 67%, já mudou bastante o cenário. 2023, 65%, muito interessante. Agora, olha só, teve uma queda em 2024 a 45% e esses últimos 12 meses, né, se a gente considerar os últimos 12 meses, está mantido em 45%, um payout baixo. Tá? Tabelinha rápida aqui, vou comparar alguns poucos indicadores. Se a gente pegar aqui o preço sobre lucro, o do Santander está na casa dos 7,5%, Banco do Brasil, disparado, o melhor aqui, com 6, né? Isso significa que é o tempo em anos aqui, mais ou menos 7 anos e meio que você demoraria para recuperar o seu investimento no banco se o lucro se mantivesse igual a esse momento aqui em que eu estou gravando esse vídeo. Preço sobre valor patrimonial, Santander está com desconto aí de 16%, está sendo negociado a 0,84% do que vale, né, contabilmente, no papel, digamos assim. Está praticamente parelho com o Banco do Brasil, mas está perdendo aqui no retorno, né? O Banco do Brasil está muito bom. O Itaú, excelente também. E Santander, nem tanto. Só está ali perdendo para o Bradescão.
Dividend yield dos 4 bancões, ele está perdendo feio em relação ao percentual que ele está pagando aí nos últimos 12 meses, tá? Se a gente analisar aqui nos últimos 5 anos, comparando com o gráfico do com o índice do Ibovespa, está perdendo de 42% para 61%. Considerando lá do início no gráfico deles, desde 2009 estão ganhando, mas aqui nos últimos 5 anos já não vence nem o Ibovespa, que já não é uma grande referência para quem faz pick stock, para quem analisa ação por ação e busca as melhores oportunidades. Como o tema do vídeo aqui é saber ou não se o Santander vai ou não sair da Bolsa Brasileira, se a gente tem indicadores para isso, eu dei essa passada pelos comparativos aqui de rentabilidade, dividend yield, entre outras coisas, pelo seguinte: você observou bem, percebeu que os resultados foram bons no último trimestre, né? Isso mostra, obviamente, uma evolução e é improvável que os preços das ações venham a cair se os resultados começarem a subir. Isso é um caguete de mercado, né? O resultado sobe, a ação tende a subir também. Porém, isso tudo é renda variável. E na renda variável, absolutamente nada é garantido, cada caso é um caso. Amanhã pode acontecer uma coisa inesperada e a ação cai 20%, por exemplo. E aí, em um cenário como esse, em que baseado no preço de hoje, da tela, de hoje, do momento que eu gravo esse vídeo, né, da tela, se a ação cair entre 15% e 20%, talvez ela se torne atrativa, mesmo entendendo que a possibilidade do banco sair da bolsa é grande. Por quê? Porque em uma situação em que os controladores querem comprar as ações que estão em free float, eles, de modo geral, baseado pelo histórico aí de outras empresas que saíram da bolsa, eles oferecem um preço mais atrativo em relação à cotação que está aparecendo lá na tela, né, no home broker. Isso mais para, entre aspas, seduzir os investidores a largarem os papéis, soltarem o osso, para que eles possam ter a controladoria de 100% e poder, assim, sair da bolsa. Afinal de contas, eles precisam ter mais de 95% da controladoria para poder deslistar a empresa da bolsa. Eu pergunto para você, você acha que o Santander sai ou não da B3? Eu estou aguardando os resultados do primeiro trimestre para fazer uma avaliação aí e soltar um novo vídeo para vocês, mas eu quero a sua opinião. O que você acha que pode acontecer? E mais uma vez, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.